Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho, hoje quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021. Agora são 18 horas 11 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado financeiro, mercado do boi, café, soja, milho, enfim, mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo se gostar, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida, sempre em primeira mão. Usa a parte dos comentários para comentar, tirar dúvida, sugestão. É muito importante isso, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, e eu geralmente trago aqui para o vídeo, né, do próximo dia, as dúvidas que foram questionadas no vídeo anterior. Beleza? Aqui embaixo na descrição tem o link do grupo do Telegram. É um grupo, não é um canal, então todo mundo pode acessar, todo mundo pode falar, então tem muita troca de informação, muita gente ensinando, muita gente aprendendo, e isso é muito bom. E o principal é que o pessoal fala só de mercado e respeita muito, então não tem conversa paralela, não tem nada que atrapalhe o desenvolver do grupo. É um grupo muito pontual, assim, então é bem legal, que o pessoal é muito comportado e vale muito a pena entrar. Então, todo mundo aprende, todo mundo ensina e é bem interessante. Tem também o link para planilha de controle de operações e cálculo de FR automático. Tem também um sumário com todos os tópicos que eu falo no vídeo, e então se quiser ir direto a um assunto e outro, só clicar para frente ou para trás ali, que fica bem fácil de se achar de acordo com o tempo. Sempre recomendo que assista o vídeo inteiro, porque como não tem roteiro, eu vou falando, assim, eu penso em algumas coisas na hora e vou falando, então pode ser que tenha alguma coisa ou outra que fique fora de contexto ou falte alguma informação. Então sempre recomendo que eu assista o vídeo inteiro para não ficar faltando nada. Beleza? Se gostar do vídeo, curte, compartilha. Essa é a única forma que o YouTube tem de entender que esse canal é um canal educacional e indicar para outras pessoas. Pode ver que eu não monetizo, não faço nada de cunho financeiro aqui. Então o fato de ter engajamento, comentário, curtida, compartilhamento é a forma que o YouTube tem de entender, o algoritmo deles, né? De entender que tanto o canal quanto os vídeos são relativamente interessantes e indicar para outras pessoas que também estejam procurando por esse conhecimento. Beleza? Agora, sem enrolação, vamos direto ao ponto aqui, que eu não gosto de ficar falando e palestrando. Vamos lá. Começando aqui, dá uma olhada no mercado. O Ibovespa hoje subiu 0,73, o dólar caiu 0,04, milho subindo 1,82, boi caindo 0,02, café subindo 0,28, juros também subindo 0,45, aí nós temos a soja subindo 0,40 e o ouro aqui no 0 a 0. Beleza? Bom, vamos ver aqui o milho, começar pelo milho, como sempre. O que a gente enxerga no milho? Que está numa consolidação chata pra caramba no gráfico diário. Olha isso aqui, né? Então hoje aqui, ó, se eu puxar aqui 80, mais ou menos 85, o que eu comentei ontem? Quem assistiu o vídeo de ontem viu exatamente isso, que ele fechou esse gráfico aqui, né, esse candle preto aqui. Eu falei, amanhã tomem cuidado nessa região de 85, porque já faz 1, 2, 3, 4, 5 dias, 6 com esse aqui. Aqui atrás também já foi um fundo aqui também. Eu já faria aí pelo menos uns 6 dias que batia aqui e voltava. O que aconteceu hoje? Bateu aqui e subiu forte. Então o que eu vou dizer no vídeo de hoje? Cuidem essa região aqui de 86 com 50 e poucos, 86 com 60, 86 com 70, 87, enfim, essa região aqui desses topos. Por quê? Porque da mesma forma que batia aqui embaixo e sobe, bate aqui em cima e cai. Então, aqui ele tentou cair, não conseguiu, fechou lá em cima, mas aqui fechou lá embaixo, e aqui fechou lá embaixo, mas foi lá em cima e voltou. Esse aqui abriu aqui, caiu e subiu e terminou aqui. Esse aqui chacoalhou para os dois lados, mas parou aqui, e aqui abriu aqui, escorregou, e aqui abriu aqui, subiu lá. Então pode ser que aconteça o quê? Pode ser que amanhã aconteça um candle igual a esse. Tá? Não dá para dizer que amanhã vai subir ou que amanhã vai cair. Tá? A média móvel de 8 está para cima e para baixo no zigue-zague. Isso aqui está perfeito para perder dinheiro. Né? Então consegue operar e consegue ganhar alguma coisa. Quem opera num tempo gráfico menor, por exemplo, posso colocar lá num gráfico de 15 minutos, algo assim. Pode dar para ver que hoje ele fez uma tendênciazinha aqui, mas mesmo assim ainda um pouco chato de operar. Num gráfico de 5 minutos aí eu já acho muito exagero, porque tem esses gaps aqui, ó, e isso é uma coisa que eu não gosto. Gráfico de 60 minutos
já é um gráfico que eu opero, mas não estou com a mínima vontade de operar milho nessa região. No próprio gráfico de 60 minutos, as médias estão laterais. Se eu tirar um zoom, olha a média móvel de 8 que ela anda fazendo, ela anda cruzando a média móvel de 80 toda hora. Então isso não é nada bom, isso mostra um ativo totalmente sem tendência. E aí por que eu vou operar um ativo que é bom de operar na tendência, sem tendência, né? Então eu vou operar qualquer outra coisa, que tem uma alavancagem menor, que é mais seguro, que tem mais liquidez, vou operar índice ou dólar. Então não há justificativa para isso. Mas voltando aqui para o gráfico, vamos começar no gráfico semanal. Hoje é quinta, quase acabando a semana. O que dá para ver aqui? Que ele bateu na média móvel de 8 do gráfico semanal e está se sustentando aqui nessa região. Lembrando que amanhã é sexta-feira, depois semana que vem tem vários dias de feriado, então quem está comprado, tome um certo cuidado, porque pode ocorrer uma certa realização amanhã, tá? Principalmente pelo fato de haver feriado, é sexta-feira, está numa consolidação aqui. Se eu tivesse comprado, tô falando por mim, não tô fora, se eu tivesse comprado alguns dias, bem provável que na sexta-feira, no caso amanhã, eu iria realizar meus lucros, não ia querer ficar posicionado, ia curtir o carnaval tranquilo, não ia querer ficar preocupado com o que poderia acontecer depois na volta. Então, não se surpreendam se amanhã abrir o dia aqui e começar a cair. Tanto é que, se você botar no gráfico de 60 minutos, olha o que ele já fez no candle de 60 minutos aqui, no after, já mostrou que começou a voltar aqui. Tá? Muita gente faz operação no intraday aqui, comprando ou vendendo, e depois termina ela no after para cair conta do dia seguinte e começa a valer como swing trade. Então, o swing trade é menos impactante. Mas, vamos lá. Então, assim, o que acontece aqui? Tome um certo cuidado amanhã. Pode ser que sim, amanhã abra e exploda para cima e vá a R$90, ou pode ser que amanhã volte um pouco. E aí, semana que vem também tem que tomar um pouco cuidado, porque vai que o pessoal pega uma folguinha, um feriado, uma coisa assim, o mercado tem menos liquidez, então pode ocorrer de ficar um pouquinho mais chato de operar, ou até com alguma certa tendência, mas uma tendência meio enganosa, meio perigosa, né? É que nem, por exemplo, Ibov em final de ano, a bolsa inteira no final de ano, né? O cara lá não, pensa o seguinte, se o cara não conseguiu fazer resultado de 1º de janeiro até primeira semana de dezembro, por que cargas d'água se eu estivesse operando num banco, num fundo, numa instituição grande, por que cargas d'água eu iria pegar lá no último mês, na última semana, nas últimas 2 semanas de dezembro, ia estar operando de mão cheia? Não tem lógica. Eu tive 10, 11, 12 meses quase para fazer isso, não deu certo, por que vai dar certo no último minuto? Então, o pessoal começa a tirar muito a mão ali, porque muita gente já bateu meta, já está com os cálculos de fim de ano tudo pronto, tudo certinho, então não quer estragar o resultado que fez durante um ano, então não quer correr risco e aí começa a tirar a mão. E aí muitas vezes acaba que o mercado entra em tendência nesse período, mas não é uma tendência porque ela geralmente deveria ocorrer, ficou meio confusa a frase, mas é uma tendência gerada por menos liquidez, por menos gente operando, e aí essas pessoas começam a movimentar os preços de uma forma um pouco mais lenta, um pouco diferente, e muitas vezes fica mais, tem uma certa tendência. E 90% dos casos de alta, pode ver que se pegar o gráfico histórico do Ibov e botar em dezembro, todo dezembro é de alta, sempre tem o último rallyzinho do ano ali. Beleza? Bom, mas o milho está lateral, eu estou de fora, já comentei no grupo lá, até falei, vou operar milho só depois do carnaval, e olhe lá, porque não tem a mínima condição de entrar numas operações dessas, porque isso aqui é para comprar aqui, vender aqui, então teoricamente hoje eu teria que vender agora no after, né, botar um stop aqui atrás de um ponto e ver o que vai acontecer, ou esperar abrir amanhã, e se ele começar a subir, chegar mais ou menos por aqui, eu vendo, um stop diretamente o risco aí já fica em 88 e pouco, seria o mais ideal. Por quê? Porque do jeito que está, não está dizendo que vai subir nem cair, vai dizer que vai continuar assim, né? Então fica meio arriscado, meio complicado, e é o tipo de operação que eu não gosto de fazer. Então eu vou deixar ele romper aqui essa região dos 83, romper a média do semanal literalmente,
ou então chegar lá nos 89, 90 de novo, aí vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele faz, se ele vai mexer ou não. Lá fora, o milho, deixa eu ver aqui, ó. Eu tinha aberto aqui, não, aqui eu modifiquei o gráfico. Vamos lá. Vamos lá. Commodities. US Corn. Ó, lá fora subiu 1,39 ontem, né? Hoje. 1,39%. Mas era meio óbvio, né? Deu 2 dias de queda forte lá fora. Não foi que nem aqui, caiu bem mais. Só ontem caiu mais de 4%. Então, uma respirada desse movimento é mais do que esperado, né? Então, por exemplo, aqui, dá para eu puxar a aba aqui, ó. Aqui, ó, caiu ontem, caiu forte, antes de ontem também caiu forte, e hoje subiu um pouquinho aqui, fazendo esse candle verde aqui. Obviamente que bateu aqui nessa região desse topo anterior aqui, que aqui também já foi um fundo, então isso aqui com certeza iria entrar defesa. Então, por essa região, obviamente que deveria respirar um pouco. Era muito improvável continuar caindo aqui sem parar, né? Se vai para cima ou para baixo, não dá para dizer. Se a gente tira o zoom, né, se a gente tira o zoom aqui, isso aqui é o gráfico diário, dá para enxergar até assim bem a grosso modo uma certa linhazinha de tendência, que eu já estou traçando agora, por exemplo. Dá para mais ou menos enxergar essa linha de tendência, que é onde teoricamente ele estaria na base agora. Ou seja, poderia romper esse candle de hoje e continuar subindo e vai embora lá sem parar. Mas, se vai ser isso realmente, não se sabe. Lembrando que saiu o relatório há poucos dias, falando que tem menos estoque, mas também não é tanto quanto se esperava. Então isso, teoricamente, indicaria um movimento baixista, tá? De acordo com o resultado que aconteceu, tanto é que deu uma paulada para baixo. A questão das secas lá está melhorando, então os relatórios que saem de secas semanais nos Estados Unidos está melhorando também, muito pouco, mas está melhorando, ou seja, marginalmente não mudou, então isso também é uma tendência que continue, que faça o preço cair um pouco. Tem também a questão da colheita da soja e do milho, que está acontecendo, então também isso também deveria empurrar um pouco o preço para baixo. E também tem a questão lá que o pessoal fala, e aí já não sei o quão isso pode ser impactante, que é a questão dos feriados lá de Ano Novo Chinês e toda aquela história, que faz com que a China dê uma segurada nas compras, né, e aí isso diminui um pouco a demanda, que também, obviamente, assim como as outras duas questões que eu falei, deveria ter um viés mais baixista. Então é tudo na teoria, tudo deveria, mas nada empurra o preço para baixo. O preço segue lá, firme e forte, se segurando nessa região aqui. Fato é o que? Eu geralmente acredito que se ele chegar a romper esse candle aqui e a hora que romper, né, para baixo, vai fazer um movimento bem parecido com esse aqui, porque aí o pessoal que está comprado está com stop aqui embaixo, estopa todo mundo, entra o volume vendedor e aí vira uma coisa dessas aqui. E bem provável que logo depois exploda para cima de novo, né? Porque sempre entra volatilidade. Mas aí cabe o gerenciamento de risco de cada um. A tendência no semanal é para cima, ponto. Está consolidando, beleza, mas quando se consolida é um retângulo aqui, mas está um movimento ascendente. Se a gente colocar no CCMH, que é o contrato atual, no semanal está para cima, obviamente, mas se a gente colocar aqui no diário, está bem lateral, média móvel de 80 está para cima. Se a gente colocar no CCMK, já é um contrato mais adiante, ele já está um pouco mais bonito, né? Está um pouco mais interessante. Aqui eu tinha traçado essa linhazinha aqui, ó, desses dois fundos, mas agora já rompeu lá, então não adianta para mais nada. Segue nesse retângulo. E o CCMU, opa, 20 não, né? CCMU 21. Vou marcar aqui coisa, CCMU 21. Olha assim. Também está com a consolidação da mesma forma que os outros. Nós temos aí todo mês de fevereiro consolidando, mas sempre acima da média, isso que eu estou no gráfico diário, sempre acima da média móvel aqui, né? Fechando acima hoje, por exemplo, fechou um candle bonito, que indicaria compra. No semanal
no semanal está longe da média móvel, mas também está numa consolidação chata aqui. Fez esse candle aqui, que é um candle comprador, e não acionou ele praticamente, né? Então tá bem chato de operar aqui nesse movimento, assim como o próprio contato do milho, né? Então o que eu imagino? Eu imagino que, beleza, possa subir, pode romper os R$90, pode, mas não sei, eu estou um pouco desacreditado que vai romper tão forte. Eu acho que o pessoal está mais segurando para não cair do que querendo que rompa mesmo. Então por isso que eu estou bem de fora. Ao mesmo tempo que eu quero vender, eu não quero vender aqui embaixo, quero vender em cima. E ao mesmo tempo que eu quero comprar, eu fico com medo de comprar por aqui, tomar uma violinada forte dessa aqui para baixo e aí doer a mão depois. E também não enxergo o movimento de compra. Eu coloco em qualquer gráfico aqui e está tudo de lado. Não tem um rompimento para cima, então fica difícil mesmo. Fato é, a melhor coisa às vezes é não operar também é operar, né? Ficar de fora também é operar. Quando os indicadores mostram que não tem nada para se fazer, quando o gráfico mostra que não tem nada para se fazer, fecha o gráfico, abre qualquer outra coisa aqui, abre aqui que eu estava olhando Klabin, vai olhar TRPL, vai olhar qualquer outra coisa aqui, faz outra coisa, vai estudar, vai ler, vai trabalhar em outra coisa, não olha aquilo lá, senão o cara fica tentado a colocar a ordem de compra e de venda ali e aí acaba perdendo dinheiro. Beleza? Bom, esse foi o milho, vamos ao boi. O boi hoje deu uma assustada na galera. O boi, que ele fez? Ele abriu caindo, fez um gapzão hoje aqui, né? Abriu aqui com um gap aqui embaixo, chegou a cair, deixa eu tirar isso aqui, ficar só. Chegou a cair aí quase 3 pontos e terminou fechando aqui praticamente no 0 a 0, veio aqui fechar gap. Porém, ó, se eu estou aqui no gráfico, eu vou estar no semanal, fez esse candle aqui. No gráfico diário, fez esse candle, que é um candle comprador, obviamente, bem bonito para compra, que rompendo ele é uma compra. Porém, fechou aqui na média móvel do diário. Se amanhã ele resolver cair, então se amanhã ele abrir aqui, deixa eu olhar como é que o boi foi no after. Olha o boi no after, indicando uma queda. Veio aqui, deixa eu apagar essa bagunça aqui, veio aqui fechar gap, foi bem aqui, ó, aqui está o fechamento de ontem, né, na verdade, aqui já está o after de ontem, então aqui está o fechamento de ontem, então ele veio aqui fechar gap em 296,90, bateu lá e no after empurraram para baixo. Se ele for fazer esse movimento no gráfico diário, vai ser exatamente aquele movimento que eu falo, que é um movimento de confirmação de uma operação nas médias móveis. É o que? Ele vinha subindo, deixa eu ver que está na preta, vou botar um azul. Ele vinha subindo, aí chegou aqui em cima, não conseguiu romper, fez um topo duplo, rompeu para baixo, né, o que acionou aquele candle de venda lá, e aí rompeu média móvel para baixo. No mesmo dia ele veio, voltou, e agora se amanhã ele abrir aqui e cair, ele faz o movimento mostrando que quer cair. Ou seja, né, da mesma forma que ele subia, recuava, batia na média e subia de volta, aqui ele caiu, recuou e agora pode ser que ele bata na média e caia de novo. Tem espaço para cair? Óbvio, tem espaço para cair. Se a gente colocar no gráfico semanal, tem espaço para cair até 287. Se a gente colocar no gráfico diário, até 277, que é a média móvel de 80 aqui. Então 287 estaria aqui embaixo, é mais ou menos por aqui assim, e da próxima esse topo aqui, ó. Então teria espaço aí para fazer quantos pontos para baixo aqui no boi? Quase 10 pontos. Vai acontecer isso? Não sei, mas teria essa possibilidade. Claro que pode amanhã ele abrir aqui, romper a média móvel para cima, ir embora e fazer um famoso fechou fora, fechou dentro, tá tudo certo e ninguém viu nada. Pode acontecer isso, mas aqui indica que o movimento pode ser esse de bater lá e voltar. Por que isso? Deixa eu tentar procurar um movimento parecido que ele tenha feito. Eu não vou achar. Eu gosto de fazer isso às vezes. Aqui, ó, aqui ele caiu, ó, foi lá embaixo, voltou, parou perto da média. Só que aqui ele abriu e rompeu e foi embora. Foi bem nesse movimento aqui, foi bem em abril lá. Aqui na verdade todos ele fez isso, né? Então aqui
é um período meio à parte, mas enfim. Esse candle que ele fez hoje ali é um candle comprador. Se ele fechasse alguns centavinhos acima, ele ia estar azul, né? Mas não foi porque ele só encostou no fechamento, mas alguns centavos acima ele está azul. E aí isso é um candle comprador, só que está a média aqui. Tá? Deixa eu ver se ainda tem volume no book essa hora. Deixa eu ver aqui. 296,80 foi onde ele fechou. Bom, no after ele já caiu. Deixa eu botar aqui no 60, está em 296,10. 296,10. Aqui ele está. Deixa eu ver o que tem para cima aqui. 296,91. Não, pega aqui no Netrix, vamos ver nas ofertas. 97, 96, 9695, 96,90. 96,90. Tem pouca coisa aqui. 97, mais para cima que tem algumas. Claro, a gente está no after, né? Então não tem muita ordem aqui não. Mas vamos ver o que acontece amanhã, se ele vai querer virar para baixo ou para cima. Eu estou de fora, né? Se eu fosse entrar no boi agora, eu entraria vendido, com certeza. Apesar de ter feito todo aquele movimento para cima lá, acho difícil ele romper com força para cima. E também aqui a região onde ele bateu, 293, foi basicamente esse topinho aqui e também esse topo aqui. Tá? Então é uma região que, por mais que ele amanhã resolva cair, vai ter briga aqui, vai ter briga aqui. Uma que vai ser o fundo de hoje, né? Então, e mais esses dois topos aqui que foi onde ele brigou. Então, se ele cair aqui, ele vai cair lá mais um pouco para 287, lá, que eu falei que seria esse segundo topo aqui de baixo. Beleza? Então fiquem de olho no boi mais uma vez, né? Para prestar atenção naquele movimento de que não dá para sair comprando rompimento na euforia. Quem comprou acima de 300 ou aqui em cima comprou totalmente na euforia. Diz, vai romper. Rompeu, mas não confirmou, voltou, não rompeu. Então, não dá para fazer. E aqui foi o famoso topo duplo, que é uma coisa que eu gosto de operar, que é isso aqui, ó. Foi aqui, fez esse candlezinho preto lá em cima. Esse aqui, deixa eu fazer uma coisa que eu me esqueço, faz isso que eu não faço. Eu sei que é importante para quem olha no celular, isso aqui. Fez esse candlezinho preto aqui, quando rompeu para baixo, subiu, rompeu para baixo, pode botar uma venda aqui que vai cair, caiu. Então poderia ter feito um movimento legal no boi aí. Beleza? Eu estou de fora, até retirei boa parte das garantias lá da corretora, até para eu não me obrigar a operar, porque eu estou fazendo outras coisas agora e não estou com muito tempo de ficar operando muito alavancado. Então, para eu evitar fazer isso, eu já tiro as garantias de lá e aí controlo as operações em ações, alguma coisa ou outra opções ali. Beleza? Vamos adiante aqui, vamos olhar agora o café. Café ontem deu uma queda boa, hoje o que ele faz? Vai lá e sobe. Tá? Então, ele caiu de novo, bateu lá no 143, que foi praticamente esse fundo aqui, depois voltou e subiu aqui e fechou o dia no positivo. Fazendo um candle comprador, eu tinha traçado aqui um canalzinho de alta há muito tempo atrás, fechou exatamente nele lá, mas também esse canal aqui não vale por muita coisa, porque o café é café, né? Então se a gente colocar aqui no gráfico semanal, e que a gente vê que ele praticamente tocou na média móvel de 8 essa semana e voltou um pouco. Vamos ver o que ele vai fazer nas outras semanas, mas está bem volátil aqui, está chato de operar e ainda está acima da média, né? A média móvel de 8 já está virando para baixo, mas ainda está acima da média móvel aqui dos 80 períodos, ela não está nem para cima e obviamente vai demorar um pouco para ela virar, porque só dá um zoom aqui e ver o quanto tempo que ela ficou para baixo. Então vai demorar para ele virar para cima ainda, se virar. E já no diário, obviamente que as duas médias estão para cima, só que na verdade a de 8 já está virando para baixo, então, mas ele está com cara de quem quer subir. Estou falando, café acima de 140 é bem provável que vá subir, mas o problema é que ele está sem fôlego, então vamos esperar para ver o que acontece. Eu estou fora do café também, obviamente se eu não estou operando nem milho nem boi, o café é muito menos, né? E principalmente a soja. A soja hoje subiu em 0,40, mas ontem caiu 3 alguma coisa, 3,2, 3,3. Então dá para ver que o movimento de queda da soja está maior que o movimento de alta da soja. Então se a gente pegar isso aqui num gráfico semanal,
A soja está segunda semana consecutiva não fazendo nada e com viés um pouquinho de queda. Tocou na média ali, está não com muita força, está perdendo força, e aí está com um movimento parecido com aquele do boi que eu acabei de desenhar. Está fazendo um topo, um possível topo duplo, para quem sabe romper para baixo. Então se romper aqui e perder isso aqui, é venda na soja para ela corrigir um pouco. E aí se a gente tirar o zoom na soja, a gente vê que esse topo da soja aqui bate com esse topo aqui, bate com outro topo lá atrás. Eu vou tirar mais ainda o zoom. Aqui, ó. Então, ó, esse topo aqui é o mesmo topo aqui em início de 2017, é o mesmo topo aqui de 2014 para 2015, e aqui atrás, em 2013, foi um topo. Assim como aqui foi um fundo, e aqui deve ter sido um fundo nessa bagunça aqui em algum lugar. Então, 31,42 ali onde está aquela linha, é uma região que ele briga bastante, né? Então, aqui subiu, voltou, subiu de novo, pode ser que ele resolva cair um pouco para corrigir aqui e cair mais alguns pontos a soja aqui. Se fizer isso, bem provável que ela puxe o milho também, e aí o milho dá aquela escorregada que pode ser que aconteça. Até que se a gente pegar aqui o CCB FUT e colocar no semanal, o milho nos últimos 2 anos aí não para de subir, em 2020 subiu com muita força. Então se ele romper o gráfico semanal, ele praticamente não fura o gráfico semanal, ó, e ele está operando no limite do semanal. Então por isso que é muita defesa nessa região. Imagina aqui, ó, é por isso que eu digo para olhar o vídeo sem parar. Pega o gráfico semanal e conta quantas vezes ele rompeu. A última vez que ele rompeu foi na pandemia. Depois aqui, logo em seguida deu 2 dias seguidos de limite de alta. Aqui também início de 2020, né, pré-pandemia. E aí depois aqui sim, mas aqui era mais calmo o movimento, ele andava bem mais de lado. Subia, caía, subia, caía. Então ele ficou aqui um bom período. Esse aqui é o milho normal, que pouca gente conhece. Isso aqui não é o milho normal. E agora está totalmente de lado, né? O 2021 o milho ainda não andou. Então, se a gente pegar aqui do fundo ao topo desse ano, nós temos 7,5 pontos. 7 pontos para 1 mês e meio. Então é pouca coisa. Beleza? Vamos voltar aqui para a soja. Então a soja está nessa situação, está totalmente lateral. Se a gente colocar no gráfico diário, ele está a mesma coisa que o milho, para cima e para baixo não faz nada. Difícil e ruim de operar. Então a melhor coisa a se fazer é ficar de fora. Então falei do milho, soja, boi e café. Vamos falar agora do dólar. Olha o dólar. O que o dólar está fazendo? A mesma coisa que a soja e que o milho. Nada, né? Então ele continua caminhando de lado. Então está aqui as duas médias totalmente laterais. Estou no gráfico diário. No gráfico semanal dá para ver que ele vem consolidando aqui há um bom tempo. Está com um leve viezinho de alta aqui, mas vem consolidando há um bom tempo. E no gráfico diário está totalmente lateral. Então não dá para saber para que lado o dólar vai. Se a gente colocar no gráfico de 60 minutos, o que o dólar faz? Ele sobe num dia, subiu, no mesmo dia caiu. Aí voltou para o 0 a 0. Aqui ele caiu, e depois subiu, voltou para o 0 a 0. Aqui ele caiu, subiu e voltou para o 0 a 0. Ou seja, todo dia ele, seja caindo, abrindo com gap para baixo, ou com gap para cima, ele termina o dia no 0 a 0, ele cruza o meio do caminho. Então, se continuar assim, dá até para imaginar o que o dólar vai fazer nos próximos dias para tentar fazer trade. Então, o cara que conseguiu captar isso aqui atrás, imaginou, bom, ele vai abriu com gap de alta, beleza, então ele vai subir um pouco, vai cair, e aí vai lá embaixo, depois ele volta e sobe e termina no 0 a 0. Então aqui ele terminou, não terminou no 0 a 0, terminou 20 pontos. Mas aqui ele terminou quase que no 0 a 0. Aqui ele terminou bem no 0 a 0. Hoje ele abriu aqui, caiu, subiu e terminou, considerando o after, obviamente, né, no 0 a 0. Então tem que ter o estômago para operar dólar. E aí quem opera day trade, de vez em quando dá algumas operações. Olha o dólar no after aqui em 5 minutos, pegou e escorregou com força para baixo. Mas dá algumas operações boas, dá algumas escorregadas. O dólar mesmo está difícil de operar. Eu opero muito mais dólar que índice, então de vez em quando dá algumas entradas boas, mas como eu disse, eu já não estou operando milho, também estou de fora. E aí o índice, vamos botar o IBOV para a gente ver. Deixa eu botar no diário aqui primeiro.
O Ibov no diário até aqui estava bonito, agora já deu ficou um pouco mais feio. Segue nessa região aqui, então ele está querendo consolidar também. Então vocês estão vendo, eu falei de milho, está consolidando. Falei de café e soja, está consolidando. Falei de dólar, está de lado. Agora eu vou falar de Ibov. Ibov está há alguns dias aqui sem fazer muita coisa. Então ele começou a indicar um movimento que ia subir, aí voltou, beleza. Pode ser que ele tenha feito isso aqui e agora está fazendo isso aqui, para depois fazer isso aqui para lá. Pode, porque aqui tem uma média móvel de 8. Hoje ele fechou levemente acima dela, mas voltou boa parte. Mas beleza, né? Teve boa parte do dia positivo aqui, isso foi bom. Mas vamos ver o que o dólar resolve, o Ibov resolve fazer aqui. Se continuar, vai ser um dos poucos que está com tendência, tanto o dólar quanto o boi. Espero que o boi não volte amanhã e rompa a média móvel de 8 e aí fique consolidando em 300 também. Entra dos 299, 300 a 295, fica naqueles 5 pontos assim para baixo. Aí ia ficar chato. Então vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Uma coisa que eu queria mostrar, que apesar do Ibov estar nessa situação não muito boa, que sobe e desce, alguns ativos, algumas coisas interessantes. Por exemplo, a TRPL4. Eu já tenho posição nela e aí às vezes pergunto como que faço para montar a carteira. Então, quando comprar a TRPL4? A TRPL4 é uma empresa boa, uma empresa que eu gosto. Não sou o maior fã dela, né, mas prefiro outras empresas, principalmente do setor elétrico, mas é uma empresa boa. Tá? Geralmente ela funciona muito bem para IFR2, porque ela dá muito pavio, algo assim. E aí eu estava olhando, por exemplo, olha o estocástico dela. Eu fiz essa linha agora há pouco, antes de começar o vídeo. O estocástico dela hoje, está terminando o dia, ela caiu aqui, né, dá para ver. Caiu aí 11% em poucos dias aqui. Então, em um mês, esse ano. Iniciou o ano e não foi ainda esse ano. Só caiu. Claro, tinha dado uma subida forte aqui, ainda furou média móvel de 80. Tá com cara de que vai virar para baixo e vai cair. Mas olha que interessante. O IFR14 dela, desculpa, o estocástico lento dela, tá aqui em 5,13 e aqui embaixo, cadê? Faz o seguinte, aqui 4,06 ali, ó, a linha está passando lá embaixo. Então se eu botar aqui em 4, vamos botar aqui mais ou menos 4,36, está no meio do caminho ali entre as duas linhas. Olha que interessante, quando que TRPL4 tocou nesses pontos? Eu estou colocando um gráfico diário aqui, 2019 de novo. Depois lá em 2017, 2018 chegou perto, mas não tocou. Depois, aqui em 2012, 2010, e aí vai, 2004, em 2008 tocou. Ou seja, isso aqui é praticamente, tirando aqui 2011, que foi 0 ponto alguma coisa, aqui é praticamente o ponto mínimo do estocástico lento de 14 períodos do diário de TRPL4. Isso aqui está basicamente dizendo assim, bom, eu caio, estou caindo bastante, pode ser que eu caia e vá a R$10, beleza. Mas a força com que eu caio, e é isso que o estocástico mede, assim como o IFR, por exemplo, a força com que eu caio não passa disso aí. Eu posso agora subir um pouco e depois cair de novo. Então isso aqui mostra que agora seria um bom momento para eu chegar e comprar RPL4. Se eu quero que suba, se eu gosto do papel, se eu tenho papel em carteira, se eu quero mantê-la para longo prazo. Bom, quero ficar com o TRPL mais 10 anos. Beleza, então o melhor que comprar aqui é comprar agora aqui. E se ela cair mais, e o IFR e o estocástico lá em 4, lá embaixo, compro mais, e assim vai. Até chegar uma hora que ela engrena para cima. Mas sim, ela é um gráfico que anda de lado muito tempo. Antes você perguntar, aqui em 2019 ela só andou de lado, aí subiu, depois andou de lado, pode ser que ela volte a andar de lado no período. Pode, mas ela no tempo, né, no longo prazo, está subindo. Vamos olhar o IFR dela aqui. Ó, o IFR 9 está lá embaixo, em 21 também. Deixa eu botar uma linha aqui. Não tinha nem olhado isso aqui, estou olhando agora. Ó, está nos mínimos períodos também. Aqui em 2017 ele cruzou esse período.
que foi aqui. E aí logo depois, até hoje, deu 124% de alta. E aí se eu tirar mais o zoom, teve alguns períodos aqui também que ele cruzou e sempre com a alta forte depois. Lá em 2012, né? Deu uma paulada forte para baixo aqui. Tá? Então, IFR2, bem provável que está lá embaixo. FR14, a gente opera ele quando cruzar 30 para baixo, ele está sobrevendido. Então, geralmente a gente pega a curva, cruzou para baixo, está sobrevendido. Quer cruzar para cima, compra. E aí ele vai subir e vai voltar até aqui em cima. Cruzou para cá, né, entrou aqui e vende. Então, ou mantém a posição, enfim, só para carregar em carteira. Então isso aqui é o tipo de coisa que é interessante se analisar. Olha aqui, pega aqui o IFR 14, quantas vezes ela chegou abaixo de 30? Aqui onde está agora, depois aqui que foi na pandemia, aqui em 2019 ela tocou ali, chegou pertinho, depois só aqui em 2018, 2017 ela furou, 2016, né? Ou seja, está praticamente nos pontos, mais uma vez, nos pontos mínimos. Mais uma vez indicando que talvez ela resolva subir um pouco. Não estou dizendo que ela vai subir até o topo, mas que talvez suba 1, 2, 3, 5% aqui futuramente. Então, se quiser montar uma posição em carteira, se quiser ver alguma, não sei se tem liquidez de opções, nunca operei opções de TRPR4 ou algo do tipo, vale a pena. Então, esse tipo de ponto é um ponto importante para procurar entrada em ativo. Não adianta chegar e pegar, querer entrar num ativo que está altamente, está lá no topo. Ah, subiu sem parar, vou comprar porque agora subiu. Beleza, agora subiu, passou, foi ontem, antes de ontem, vai ter entrado semana passada, não hoje. Então esse é muito erro, muita gente faz esse erro, né? É mais fácil de olhar isso em day trade, em swing trade, curto prazo. O ativo sobe um monte, bateu 300, vou comprar que vai romper. Ele vai lá, volta, tô rico, subiu um ponto, daqui a pouco cai um monte. E aí, então, acertou o movimento, mas errou o time. Então tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Eu acho que não tem perguntas. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Assim como o TRPL4 tem um monte de ativo. Com essa corrigida que a bolsa deu, tem uns quantos ativos que está interessante. Esse aqui foi um deles que eu mostrei. Eu estou preparando um material bem legal para o milho. Vai ficar bem interessante. Tem toda... não tem pergunta. Mas tem toda a ideia de como é que funciona o mercado do milho, como é que funciona a questão das plantações, das colheitas, das lavouras e tudo mais. Como é que funciona o milho lá fora. Onde olhar os dados lá fora, como olhar os dados lá fora, como interpretar os dados de relatório mensal, relatório semanal. Tem outros relatórios além daquele USDA lá que todo mundo olha, tem mais um monte de relatórios, tem mais a parte de como é que funciona a parte de grãos lá nos Estados Unidos. Para falar no cinturão do milho, quem opera milho tem que conhecer o cinturão do milho, quem opera milho tem que conhecer os relatórios de seca. Então tem bastante coisa que não é só olhar gráfico e operar. Obviamente que funciona, tá? Mas entender um pouco em que período se está, né, do mercado do milho, em que período se está no período de compra, no período de venda, se está no período dentro da sazonalidade, se está no período que geralmente o preço sobe ou geralmente o preço cai, isso ajuda, né, ou pelo menos dá o norte nas operações. Bom, estou dentro de um período que geralmente sobe. Estatisticamente, nos últimos 10 anos, esse período o preço tende a subir. E aí eu vou olhar, as médias móveis estão para cima, então eu vou procurar movimentos de compra. Ponto. Estou no período que geralmente o milho tende a consolidar, então eu não vou fazer nada. Estou no período que geralmente ele cai, então eu vou procurar movimentos de venda. E assim vai. A sazonalidade funciona assim. Então, por exemplo, agora, no momento que está, a sazonalidade do milho, geralmente ela dá uma caída agora devido às colheitas. Mas o milho não está caindo, mas também está segurando na média. Pode ser que daqui a pouco ele resolva dar uma afrouxada ali, perde um pouco de força e dá uma afundada. Então, tudo é uma questão de
ter um certo cuidado, e aí tendo dados para analisar, entender o que tu está operando e como que o mercado do milho funciona, ajuda muito a montar uma posição, a estruturar uma posição, a ficar mais conhecedor do que está operando. Beleza? Bom, por hoje era isso. Amanhã é sexta-feira. Tomem cuidado. Não enchem a mão. Não vão estragar os ganhos da semana na sexta-feira. Então, valeu. Obrigadão, um abraço. Até amanhã. Tchau.